Presidente, Sra. Ministra, o problema maior deste Governo é mesmo de credibilidade, porque reforma de IRS. A reforma de IRS feita, e eu lamento desapontar o Sr. Secretário de Estado, embora tenha estado nas duas, foi a reforma feita por Vítor Gaspar quando reduziu os escalões de IRS e aumentou brutalmente os impostos. Só para ter uma ideia da escala que estamos aqui a falar, o IRS com a reforma Gaspar cresce 4 mil milhões de euros e com a reforma Anúncio, na melhor das hipóteses, devolverão 3,75% deste valor, isto é 150 milhões de euros. Portanto, a reforma foi feita há 2 anos, isto aqui são pequenos paliativos que pouca diferença farão. Mas há vários problemas de credibilidade neste orçamento, Sra. Ministra. Aliás, eu há bocado quando falei do quadro macroeconómico e lhe dei, por exemplo, e lhe falei da redução muito significativa das transferências da União Europeia, eu não perguntei se era normal ou não normal, eu perguntei pelo efeito económico. E sobre isso a Sra. Ministra não disse. É estranho quando faltam 20% para executar, que são cerca de 5 mil milhões de euros, as transferências caiam para 3. Parece que vamos devolver verbas a Bruxelas, também se quiser explicar isso, este Parlamento agradecia. Outro problema de credibilidade, o Governo tenta passar a ideia de que há um alívio fiscal para as famílias, os impostos aumentam. Os impostos indiretos aumentam quase 2 mil milhões de euros. O IMI aumenta, há aumento dos impostos especiais sobre o consumo, há aumento de impostos neste orçamento. E a promessa de devolução da sobretaxa não acontece, ponto final parágrafo. Tudo o resto são cenários fantasistas para 2016. Mas, Sra. Ministra das Finanças, há mais problemas de credibilidade neste orçamento. Que se prende diretamente com a tal transparência que a Sra. Ministra falou tanto nas suas diferentes respostas aos grupos parlamentares. Porque nós sabemos muito bem o que é que vai acontecer com parte dos impostos. O IRS ainda não está claro aqui neste orçamento, mas sabemos muito bem o que acontece em muitas áreas. Há uma na qual não sabemos coisa nenhuma, que é na despesa. 760 milhões, aliás, 760 milhões mais 100 milhões, que são 70% dos cortes da despesa neste orçamento, são outras coisas. Cortes transversais, outras medidas, e mesmo no corte de 100 milhões de euros nas prestações não contributivas, a Sra. Ministra das Finanças, as pessoas que não trabalham hoje não é porque não querem, Sra. Ministra, é porque não têm oportunidades. Eu percebo que seja difícil para a Sra. Ministra não perceber que quem recebe contribuições não contributivas, quem não trabalha, não é por preguiça, mas, Sra. Ministra, é mesmo por falta de oportunidades e, portanto, o seu discurso não tem qualquer adesão à realidade. Mas estes 760 milhões de outras, nos 2 últimos anos o seu Ministério também falou imenso de cortes da despesa, de outras medidas, cortes transversais. Bem, segundo as contas gerais do Estado, segundo a análise do Conselho de Finanças Públicas, isso traduziu-se em zero, em medidas de zero. Portanto, Sra. Ministra, se quer falar de transparência, nestas outras medidas substitutivas não foram em 2013 e 2014, não foi cortado nada. Portanto, a Sra. Ministra das Finanças não venha outras, Sr. Secretário de Estado, é o que eu estou a dizer. Aquilo depois tem salários e pensões e várias coisas desse género. Portanto, Sra. Ministra das Finanças, o que é que são estes 760 milhões? O que é estes consumos intermédios? Regressamos à conversa das gorduras do Estado, subitamente, ao fim de 3 anos. Elas regressaram num período pré-eleitoral. E o que é que são estes 100 milhões de euros? Sra. Ministra, as suas respostas à entrevista que deu ao ADN não são aceitáveis. Decorre de uma fórmula, logo se vê, sim, é uma estimativa de poupança, e estamos a falar aqui de vida das pessoas. Não pode, a Ministra das Finanças não pode falar disto como se fosse, mais uma vez, outro exemplo de uma rúbrica de outras despesas. As pessoas têm o direito a saber com o que é que contém este orçamento. E se uma das marcas deste orçamento é a transparência, a Sra. Ministra das Finanças, nesta segunda ronda, tem a oportunidade então de explicar um bocadinho melhor o que é que se vai passar nesta área. Mas, Sra. Ministra, há outra matéria que preocupa muito o Partido Socialista. Nós há bocado falámos do BES. E a Sra. Ministra disse que não ia ter impacto nenhum. Sra. Ministra, isso é, digamos assim, um bocadinho histericamente otimista. Mas neste orçamento há uma rubrica estranha que a Sra. Ministra ainda não explicou e que é um reforço dos empréstimos ao Fundo de Resolução. Não é para 2015, nisso a Sra. Ministra tem razão, o orçamento não prevê nada para 2015, mas prevê que o Estado português vai injetar mais 1.500 milhões de euros num banco. Está na página 137 do Orçamento de Estado,
E o Partido Socialista gostava que a Sra. Ministra, dado o tempo que vivemos hoje, a incerteza que vivemos hoje em torno de vários bancos, o que é este reforço de 1.500 milhões de euros para este ano, ou seja, o Governo anuncia neste relatório do Orçamento de Estado que se prepara para intervir num banco nos 3 meses que faltam para o fim do ano. Portanto, Sra. Ministra das Finanças, para evitar alarmismos de maior, penso que era importante que desse os esclarecimentos necessários para que se perceba o que são estes 1.500 milhões de euros, de onde vêm e para que servem.